do autor Morgan Housel, um livro que tem sido cada vez mais comentado e, na minha humilde opinião, vai ser o pai rico, pai pobre dessa nova geração de investidores. E nesse vídeo vou apresentar para vocês 3 lições deste livro. Eu vou esgotar as lições que o livro tem para passar. E começando agora pelas 3 lições, a lição 1 seria de que o sucesso financeiro é uma habilidade pessoal. Então, na introdução do vídeo eu já falei sobre isso, que na opinião do Morgan Housel, e eu também tenho essa mesma visão, essa habilidade nas finanças é muito mais uma soft skill, ou seja, alguma coisa realmente pessoal, do que simplesmente conhecimento técnico e ciência de foguetes, né? Não é isso. Depois que você chega até um certo nível de conhecimento técnico, aquilo faz cada vez menos diferença na sua trajetória financeira. O comportamento, ele é muito mais relevante. Até aproveitando essa questão de inteligência artificiais, ChatGPT, muita gente achando que ele vai disruptar em todas as áreas do ser humano, e eu acho que isso pode vir a acontecer realmente. Já me perguntaram, você não acha que a gestão de fundos no futuro vai ser feita por inteligência artificial? E eu acho que sim. Só que mesmo assim, você como investidor atrás do computador que vai ter que decidir se quer deixar o dinheiro no fundo, se quer resgatar, se quando o mercado cair você quer investir mais, quer ficar parado ou simplesmente ir embora. Então, no final das contas, a decisão vai sempre depender do investidor. James Reed, que se você for procurar na Wikipedia, está descrito como um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos. E esse é um ponto interessante, né? Como que um faxineiro e frentista, no final da vida, como nós veremos adiante, se tornou um filantropo deixando milhões de dólares em doações para um hospital e a biblioteca da sua cidade. Mas começando do início, o Ronald Reed, ele nasceu na zona rural de Vermont e foi a primeira pessoa da família dele a concluir o ensino médio, o que é um ponto muito interessante. Então ele não veio de uma família abonada e também não ganhou nenhum tipo de herança, bilhete da loteria. Teve uma vida muito simples. Durante 25 anos ele ficou consertando carros de um posto de gasolina e durante 17 varreu o chão de uma loja da JCPenney, que é simplesmente uma rede de lojas de departamento que você tem nos Estados Unidos. Quando tinha 38, comprou uma casa de 2 quartos por $2.000 e ficou nela até o final da vida. Em 2014, Ronald Reed, já com 92 anos, acabou falecendo e é aí que a história dele se tornou conhecida. O Morgan Housel coloca que nesse ano, 2014, 2.813.503 americanos vieram a falecer. Menos de 4 mil dessas pessoas tinham um patrimônio líquido de mais de $8 milhões. E o Ronald James Reed era uma dessas pessoas. E aí aquilo surpreendeu todo mundo, né? Como é que o cara que ele foi faxineiro, frentista, consertava carros, uma pessoa humilde, ele conseguiu conquistar esse patrimônio de $8 milhões? Aí foram pesquisar sobre a vida dele e viram que ele conseguiu conquistar isso simplesmente comprando ações com o passar dos anos e esperando. Parece que ele levou ao pé da letra aquela frase do Charlie Munger que diz que o dinheiro grande não está na compra e na venda, mas sim na espera. Ele simplesmente comprou e foi deixando o resultado acontecer ao longo do tempo, passando por várias crises durante o caminho, não vendendo, inclusive comprando mais. E podemos até falar que de certa maneira ele teve a sorte de fazer isso no mercado americano, que é um baita de um mercado. Mas veja que foi necessário muita habilidade comportamental para isso, porque pessoas com muito mais educação financeira talvez quisessem vender naquele momento, achando que dessa vez o mercado não vai voltar, que dessa vez seria diferente, mas simplesmente o Ronald Reed ele continuou comprando. E aí vem um comportamental do Ronald Reed, na minha opinião, e de grandes investidores de sucesso, como por exemplo Warren Buffett nos Estados Unidos ou Luiz Barsi aqui no Brasil, é que eles são pacientes. Eles simplesmente deixam o tempo passar enquanto os juros compostos, e aí entenda juros compostos como taxas de retorno que os negócios têm, vão fazendo e construindo um belo de um resultado com o passar do tempo. Se você pega, por exemplo, até o próprio Warren Buffett, hoje ele tem uma riqueza de mais ou menos uns $110 bilhões, sendo que desses 110 bilhões, 107 vieram após os 65 anos de idade. Então a curva de crescimento dele ficou exponencial com o passar do tempo, e principalmente depois de um tempo onde boa parte das pessoas jovens acredita que nessa parte minha vida já tá no final. E não tá no final. Sobretudo porque a expectativa de vida não para de aumentar com o passar do tempo. Tá chegando no nível onde a cada ano aumenta quase um ano para boa parte das pessoas. E se você pega a fórmula de juros compostos, aquela fórmula que mostra que o seu montante final vai ser igual ao capital inicial vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao período temporal, o único fator que é exponencial nessa conta é realmente o tempo. É ele que gera a maior diferença. E talvez você tenha muito pouco dinheiro para investir hoje. E logicamente, né, se você tem pouco dinheiro, você precisa de mais tempo para que o resultado ele venha a acontecer. E não é que o dinheiro não seja importante. Quanto mais aportes você puder fazer, melhor. Inclusive, na minha opinião, e é também uma opinião do Morgan Housel, vai ser passada aqui adiante, você deveria se concentrar mais em aumentar o valor desses aportes
fortes, que é algo que depende de você, porque os juros, taxas de retorno, isso não depende muito, depende de condições econômicas. E o tempo, o único controle que você tem é começar a investir agora, para que você possa ver o tempo passar, assim como o Ronald James Reed viu, conseguindo um belo resultado se você olha o final da vida dele. Ah, mas eu vou ficar rico muito velho. Sim, mas é melhor do que chegar na velhice e estar pobre, por exemplo, igual aconteceu com o Fuscone. E o Morgan Housel afirma que poupar é igual a sua renda menos o seu ego. E para ilustrar isso aqui, eu vou ler ipsiliteris, um trecho que o Morgan Housel fala que ele escreve pro filho dele, numa carta para que o filho dele possa ler no futuro. O filho dele é pequeno ainda. Ele coloca o seguinte: você pode pensar que você quer um carro caro ou um relógio chique, mas eu te digo com certeza que sei que você não quer isso. O que você quer é respeito e admiração de outras pessoas. E você acha que ter coisas caras vai chamar a atenção das pessoas que você quer que te admirem. Então por isso que ele fala que poupar é igual a sua renda menos o seu ego. Porque dependendo do tamanho do seu ego, você vai gastar toda a sua renda. E isso é muito interessante. Evidentemente, é muito mais difícil para pessoas que ganham pouco poupar comparado a pessoas que ganham muito. Mas o que eu já vi na minha experiência como educador financeiro, conversando com um monte de gente, é que você chega pra pessoa que ganha R$2.000 e a dificuldade dela é: eu gasto tudo que eu ganho. O que, como é uma remuneração mais baixa, poxa, realmente acaba acontecendo com boa parte das pessoas. Mas o cara de 10 mil te fala a mesma coisa: não, meu problema é que eu gasto tudo que eu ganho, não consigo gastar menos. E o cara de 50 mil às vezes gasta até mais do que ele ganha, não consegue gastar menos. E por quê? O cara de 2 mil ganha muito pouco, tem muita despesa. O de 10 mil já tem um salário bem interessante. Por que ele tem esse mesmo problema? E o de 50 mil, por que também ele tem esse mesmo problema ou até mais grave? É a questão do ego. O cara, quando começa a ganhar 10 mil, quer um carro mais caro. Quando ele começa a ganhar 50 mil, ele quer o carro mais caro ainda, que vai ter um seguro mais caro, uma manutenção mais caro, um IPVA mais caro. Ele em si vai gastar cada vez mais com ele, porque agora ele quer um relógio mais caro também, já que o círculo social dele se comporta dessa maneira. E no final, ele tá simplesmente dando um duro para ganhar o dinheiro para comprar coisas que me exigem mais dinheiro ainda. Tudo por conta de ego. Lembrando que o dinheiro que você poupa hoje vale muito mais do que o dinheiro que você vai poupar no futuro. Afinal de contas, se eu posso poupar hoje ao invés de começar daqui a 10 anos, são 10 anos de juros compostos agindo sobre esse dinheiro que eu estou poupando agora. E de saiba quanto é o suficiente, mas está inspirado no capítulo que tem o nome de Nada é o Suficiente, mostrando como não há limite, né, para quantas pessoas querem ganhar. Mas por que eu quis alterar o nome dessa lição? Porque tem uma frase de um filósofo romano que eu gosto bastante, o Sêneca, filósofo estoico do século I depois de Cristo, que dizia o seguinte, isso está nas cartas a Lucílio, ele está respondendo uma indagação. Ele diz assim: você me pergunta qual é o limite adequado da riqueza. É em primeiro lugar ter o necessário e em segundo o suficiente. E por que o Morgan Housel coloca como título do capítulo Nada é Suficiente? Porque ele pega histórias de pessoas que eram muito bem sucedidas e mesmo assim não sabiam a hora de parar, inclusive meteram os pés pelas mãos. Ele dá o exemplo de um executivo indiano, mas eu vou pegar um exemplo aqui do Bernie Madoff. Ele comenta também do Bernie Madoff aqui no livro, e eu tô pegando esse exemplo porque eu acabei de ver lá no Netflix uma minissérie que conta a história do esquema Ponzi, que acabou sendo o maior esquema Ponzi da história mundial, que foi criado pelo Bernie Madoff. No final, ele chegou a ter, entre aspas aqui, 64 bilhões de dólares dentro de que seria uma consultoria financeira que ele passava. Na verdade, boa parte disso era dinheiro fictício, mas de fato ele chegou a movimentar cerca de 20 bilhões de dólares. E por que essa história é tão surpreendente? Porque o Bernie Madoff foi um dos caras que fundou a Nasdaq, a bolsa americana que lida com empresas de tecnologia. Ele foi presidente da Nasdaq por um tempo. Ele era referência nessa parte de mercado financeiro. Era muito próximo dos reguladores. A gente podia falar que ele estava indo pra cama com a SEC. É a SEC, né? O equivalente à CVM que nós temos aqui no Brasil. Ele era muito próximo e durante décadas ele estava aplicando um golpe insustentável e que só ruiu por conta da crise de 2008, que ninguém pegou. Apesar de denúncias feitas reiteradamente à CVM americana, SEC, ele nunca foi investigado com rigor, sendo que ele movimentava muito dinheiro o tempo inteiro e ninguém estava nem aí. Teve um matemático, não vou me lembrar agora, mas trabalhava em uma gestora, em um fundo de investimento, que ele foi pegar a performance que era alegada pelo pessoal que participava da consultoria do Madoff, que ele nunca fez questão de divulgar, o que o pessoal já achava estranho, né? Poxa, o cara tá fazendo ali consistentemente um resultado muito bom, de mais de 1% ao mês. Então veja que não era igual as pirâmides que aparecem aqui no Brasil, que prometem 7% ao mês. Era uma coisa mais modesta, mas mesmo assim, para os patamares do mercado americano, era muito. Porque lá a renda fixa, principalmente ali no começo dos anos 2000, ela tinha rendimentos muito baixos. E o Bernie Madoff entregava um em alguma coisa por mês. Aí o matemático
matemático ele foi calcular o Sharpe desse fundo, né, digamos assim, que o Madoff administrava. E o que é o Sharpe? É simplesmente o retorno que você tem comparado ao retorno livre de risco de um título público americano, por exemplo, e você divide isso pela volatilidade que aquele veículo teria. E o Sharpe do Madoff dava mais de 5. Um Sharpe acima de 1 já é muito bom, né? Ele dava 5. Ele dizia, não, é impossível que esse cara esteja fazendo o que ele diz que faz.